Convido a igreja para a meditação desta noite a abrir suas Bíblias no livro de Juízes, livro dos Juízes, capítulo 6. Inicialmente nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 16. Livro dos Juízes, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 16. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que vou fazer neste momento. Diz a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos diante da tua palavra lida e suplicamos que, pela ação do teu Santo Espírito, possamos compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Transforma-nos pela ação da tua palavra, do teu Santo Espírito, nesta noite. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, diferente de uma mensagem que tem os seus 3 tópicos a partir de um tema, eu gostaria de propor o desafio de nós analisarmos o texto bíblico a partir de uma história e, ao longo dessa história, então, buscarmos semelhanças com a nossa postura e com a postura da sociedade. Porque, de forma geral, a palavra de Deus ela tem uma aplicação sempre direta às nossas vidas.
E ao olharmos para a vida de certos exemplos, de certos nomes na palavra de Deus, existe uma certeza do porquê a história deles está ali. Porque nos serve, ou nos deve servir de exemplo para ou fazermos o que eles fazem, ou não fazermos o que eles fazem. Não tem um meio termo. Ou nós seguimos esses exemplos, porque eles são bons exemplos, ou nós rechaçamos isso, porque não são bons exemplos. Gideão é uma história interessante, porque ele tem dois momentos que nos levam a seguir o seu exemplo, mas a consequência dos seus atos também nos levam a ter uma advertência em nossas vidas. A história de Gideão, ela começa a partir do capítulo 6, mas nós temos o avançar do capítulo 7, do capítulo 8, e nós só vamos findar de fato a história de Gideão ao fim do capítulo 8, quando começa então o capítulo 9, e dá sequência, na verdade, ao filho dele, Abimeleque. Mas para chegarmos lá e entendermos toda essa história, nós temos que começar pelo começo. E o começo é a história de Israel, que se repete mais uma vez, porque nós já lemos uma, lemos outra, e lemos tantas vezes que Israel fez o quê? O povo de Deus escolhido, que foi liberto da escravidão do Egito, o que eles fazem? Se corrompem. Veja que o versículo anterior do capítulo 5, verso de número 32, diz que ao longo da condução, da liderança de Débora, este povo, a terra, ficou em paz durante 40 anos. Ao longo de 40 anos, essa terra ficou em paz. É a minha existência inteira na terra aqui, a terra ficou em paz. Contudo, o que essa paz proporcionada por Deus na condução de Débora do povo, o que ela fez com o povo? Qual foi a consequência disso? O que o povo fez a partir disso? O verso 1 diz, do capítulo 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Veja que a condição de paz que esse povo estava vivendo não permitiu, ao longo de 40 anos, que eles reconhecessem, mais uma vez, que era Deus quem estava à frente da vida deles. Que se eles estavam em paz, não é porque eles eram militarmente poderosos, que eles eram uma nação rica e próspera, ou porque eles tinham ali condições de se estabelecer sobre os outros. Até mesmo porque eles não tinham nem mesmo um rei. Eles não eram nem um reinado, um império. Eles eram um grupo de pessoas, um povo. Não era uma nação constituída. E por quê? Porque o Senhor Deus, quando tirou da terra do Egito e os levou para a terra prometida, pediu uma única coisa: que eles reconhecessem a condução de Deus, o senhorio do Senhor dos exércitos, porque era Ele quem daria as condições para plantar e colher, para a vida ser próspera e para que eles não tivessem ameaça alguma. Era o Senhor que era a garantia, era o Senhor quem conduziria o povo. E a exemplo do que Ele fez com Moisés, teriam pessoas que iriam conduzir o povo de forma sábia, para sempre que houvesse alguma dúvida, algum questionamento, algum problema, eles pudessem consultar essas pessoas, e essas pessoas então orientariam como o Senhor espera que eles agissem. Veja que isso é diferente de ter a postura de um rei, de um soberano que vai dominar sobre eles. O Senhor é quem dominaria sobre eles. Eles não teriam necessidade alguma de ter deuses soberanos, reis, como os outros povos ao redor tinham. Verso 1. Por isso, por esta condição deles se prostituírem,
deles seguirem o que é e fazerem o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Veja que aqui ele está falando já o tempo desse sofrimento, dessa perseguição, que vai nos ligar ao período que Gideão vai aparecer na história. Porque só depois de 7 anos, então, da terra estar em paz, de Débora falecer, então, e ter esses 40 anos de paz, Gideão vai aparecer. 7 anos. Um tempo curto perante os 40. Mas, diferente do período de paz, que a gente nem vê o tempo passar, o período de dor, de sofrimento, ele nos oprime a cada instante. E veja que esses 7 anos, então, são 7 anos que mudam rapidamente a condição dessas pessoas. Por quê? Porque eles sofreram muito, mas o sofrimento não foi à toa. Quem mandou o sofrimento? O Senhor. Aí somos tentados, ou algumas pessoas são tentadas a falar que foi Deus que infligiu sofrimento e mal a essas pessoas. Mas se esquecem de pensar que quando Deus fala com o povo, Ele diz: se vocês estão comigo, vocês desfrutam o melhor da terra, porque eu sou a garantia da paz, do sustento e da provisão. Se vocês não estão comigo, vocês estão à própria sorte. Vocês estão entregues às suas vontades. E só existe uma consequência disso: o homem colher o mal que ele mesmo planta. A partir do momento que eles relegam, eles deixam de lado a mão de Deus e conduzem pelos seus atos, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor, prevalece o domínio dos midianitas sobre eles. Fazem sobre eles uma perseguição tal que eles são obrigados a se esconder até. Covas, fortificações, montes, tudo para ou se protegerem ou protegerem o fruto do seu trabalho. Imagine você plantar, esperar a terra produzir o fruto, cuidar dela, mas antes de você colocar a mão e tirar o fruto, outra pessoa vem. Na verdade não é outra pessoa, uma multidão vem, como gafanhoto, e retira tudo, e deixa você à míngua, e volta no ano seguinte, volta na safra seguinte, e vai voltando, e vai esparramando a notícia, e aí não é mais um povo, são 2, são 3, e aí não são só os midianitas, os amalequitas, mas também, verso 3, todos os povos do Oriente. Todos se voltam contra Israel, porque agora eles sabem que não existe mais proteção contra a invasão. O Senhor não é mais o Senhor. Eles não estão mais debaixo da proteção de Deus. É esta condição que nós vamos ver do verso 4 em diante, até chegarmos no verso 6, que a narrativa nos mostra de um povo que é oprimido, que sofre em decorrência do seu pecado. Verso 7 diz que, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, veja, existe um motivo. Não é um motivo de arrependimento de fato. Eles não estão tão arrependidos do mal que eles fazem perante o Senhor, mas eles estão arrependidos, ou melhor, eles estão preocupados com o sofrimento que os midianitas aplacam sobre eles. E o sofrimento então os faz buscar ao Senhor. Neste conjunto, já dá para a gente tirar uma lição. E por mais que eu não tenha falado em pontinhos, mas pelo menos aqui a gente já consegue ter um ponto para fechar uma aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes nós, cientes do Deus que nos protege, do Deus que cuida de nós, optamos por um caminho que não é da certeza e da segurança de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas vontades, embora saibamos que é junto com Deus que nós teremos proteção, cuidado e sustento, e nós desviamos o caminho. Quantas vezes nós fazemos isso? E somos aplacados então pelo mal que nós mesmos plantamos. E sabe o que nós fazemos? Nós clamamos. Talvez não demore 7 anos, mas nós buscamos a Deus, e buscamos a Deus de forma errada.
Porque nós buscamos a Ele, não porque nós estamos arrependidos dos caminhos maus que nós trilhamos, mas porque estamos sofrendo e clamamos a Deus. Deus é Pai, mas não com esse ditado que Deus é Pai, mas como Deus é Pai, Ele responde, Ele vem ao nosso encontro e Ele fala conosco. Ele não nos deixa livre, mas a resposta de Deus não é necessariamente a que nós queremos ouvir. Verso de Números 8: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Perceba que Deus está relembrando que antes desses 7 anos, os 40 anos de paz e tantos outros períodos de paz, foi porque Ele livrou o povo. E os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Se vocês têm hoje terra, têm moradia, fui eu que dei. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Olha que interessante a resposta de Deus. Ao o povo clamar, suplicar, para que eles fossem libertos da opressão, o que Deus responde? Eu vou ajudar você, meu filho. Vem cá pro colinho do papai? Não. Ele fala: eu não avisei? E ele repete: eu tirei vocês da terra do Egito, eu sustentei vocês. E o que vocês fizeram? Fizeram exatamente o que eu falei que não era para fazer. Contudo, me desobedecestes. Me lembra eu falando um pouco com a Milena, quando ela faz alguma coisa. Você adverte ela, ela vai e faz. E qual que é a primeira coisa que eu falo para ela? Vem cá. Coloca ela no colo e falo: lembra do que eu falei? Então, você está recebendo agora a consequência do que você fez. Isso significa, como uma segunda lição para nós, de que existe uma responsabilidade neste processo de aprender e ensinar, na relação com o outro, de que o mal ele só vai ser entendido como mal, e a gente só tem um caminho de abandonar o mal quando nós tomamos consciência da consequência disso. Não basta a gente, no convívio com as pessoas, ser benevolente, ser caridoso. Não basta a gente chegar às pessoas, sejam nossos filhos, pessoas próximas ou nem tanto assim, e simplesmente ajudá-las porque elas estão carentes. É necessário tomar a consciência do processo que nos fez chegar até aqui. Porque somente conscientes disso é que nós podemos nos arrepender, podemos mudar. Nem todo mal que está sobre a nossa vida é consequência de pecado, mas é consequência de uma decisão errada. Ou nem isso, é apenas um momento de tribulação, pelo qual o Senhor falou várias vezes também ao longo de vários textos da palavra de Deus que nós passaremos por aflições, por tribulações. E o exemplo clássico é olhar para Jó, alguém que temia o Senhor, que foi exemplo de fé, a ponto de Deus provocar Satanás e falar: olha o meu servo Jó. Veja que Jó era exemplo para Deus provocar Satanás. Então não tinha nada de errado na vida de Jó, mas mesmo assim, sofreu. Sofreu muito. Então, o mal pode vir porque nós pecamos, o mal pode vir porque nós falhamos, erramos na nossa decisão, mas o mal pode aparecer também porque é um momento de tribulação em nossas vidas, que Deus quer apenas nos fortalecer. Porque o final da história de Jó é o quê? Antes conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu contemplo o Senhor. Agora eu sei de ver face a face
quem é o meu Deus Todo-Poderoso? Quem é o meu sustentador? Se o mal não serve para nos levar ao arrependimento, se o mal não serve para nos corrigir do erro, o mal faz com que nós mudemos a nossa condição de fé, porque nós amadurecemos, nós crescemos na nossa convicção de que este Senhor que fez promessa é o Senhor que está conosco e nos conduz. Faz com que vales e montes se tornem caminhos planos, como bem nos lembra o Salmo número 23. A história segue, e aí chegamos em Gideão, e o momento de Gideão é bem interessante, porque o anjo do Senhor, o emissário de Deus, e veja que não é qualquer anjo, porque o anjo está com A maiúsculo, né? É alguém muito especial, enviado por Deus para falar com Gideão. Se coloca lá debaixo de uma árvore, chega Gideão que está fazendo o que já era de costume, porque vamos proteger a produção do ataque. Ele é provocado, Gideão é provocado. O Senhor é contigo, homem valente. A resposta de Gideão no verso 13 é: ai, Senhor meu. E veja que esse Senhor é um Senhor todo com letras minúsculas, diferente da provocação do anjo do Senhor que diz: o Senhor é contigo. Veja que o Senhor é contigo é um Senhor com todo caixa alta, letras maiúsculas. Significa que, embora seja vários senhores aí, escritos de diversas formas em português, na língua original ele está falando de forma diferente. Então, quando o anjo do Senhor se anuncia, ele fala do Senhor Deus. Quando Gideão responde a primeira vez, ele diz: ai, Senhor meu, como se fosse alguém. Ah, meu amigo. Ah, meu camarada. Se Deus de fato fosse conosco, não estaríamos nessa condição. Veja que ele lamenta. Ele simplesmente lamenta, ele não expressa fé, convicção, certeza do que Deus pode fazer. Nesta resposta de Gideão, o anjo não deixa quieto e vai no verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: opa, não era o anjo que estava falando? Mas agora quem que aparece? Quem se vira e fala diretamente com Gideão? O Senhor. Deus fala com Gideão. E nesta voz então, nesta mudança de voz, de perspectiva, a resposta de Gideão no verso 15 já é diferente. Veja que agora aparece um Senhor com S maiúsculo. Ele reconhece que aquele homem que estava ali não era apenas um homem qualquer, mas era alguém enviado de Deus. Era o Senhor Deus. E o que ele faz então? Ele se coloca na única condição que nos cabe diante da presença de Deus: reconhecer a nossa pequenez. Porque ele fala: eu sou o menor da minha família, que também é a mais pobre, a que não tem significância nenhuma. Ou seja, não sou nada. E o Senhor vem falar para mim que eu devo livrar Israel de toda essa opressão? Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E veja que no verso 16 nós voltamos agora. Não é o anjo do Senhor, tampouco é um Senhor só com um S maiúsculo. Mas quem está falando com Gideão aí? Tornou o Senhor, o Deus, o Iavé, a falar diretamente com Gideão. Se eu estou mandando, por que você está duvidando? E isso nos leva à terceira situação de aplicação para a nossa vida, que é exatamente o reconhecimento de que Gideão não era diferente de nós, que muitas vezes ouvimos a voz de Deus, mas duvidamos. Deus fala a segunda vez e a gente se esconde debaixo da nossa limitação. Mas Deus é Deus, e Ele fala a terceira vez porque Ele tem um propósito e Ele cumpre o propósito que Ele tem. Ou seja, se eu estou mandando, faça. Não tem outra opção para você. É como se Deus estivesse engrossando o discurso, falando: olha, você não tem caminho, eu estou te mandando, lembre-se disso.
Reconheça que sou eu que estou falando para você ir. Sou eu que sou o poder. E isso serviu para Gideão mudar então? Não. Porque o que ele faz? Ele duvida de tudo isso e fala: se é de fato, espera aqui que eu vou fazer uma janta lá, vou fazer uma comida e depois eu volto. E aí eu vou ver se você é Deus mesmo, porque aí você vai ter que comer disso daqui. O anjo do Senhor fala: espera. E não era fazer um miojo de 3 minutos. Ele foi lá, matou o cordeiro, temperou, preparou, assou. Então estamos falando de horas. E ele volta. E com o tocar do cajado, o anjo do Senhor consome tudo. Aí então, depois de um sinal, Gideão reconhece que era Deus quem estava falando com ele e que de fato ele deveria fazer a obra que Deus mandou para ele. Quantas vezes nós agimos igual Gideão? Não libertando o povo, mas temendo, duvidando do que Deus manda de forma clara. Nós fazemos. Deus fala 1, 2, 3 vezes. E ainda assim, a gente titubeia. Pensa 2 vezes antes de fazer. É como se nós não reconhecêssemos Deus. Veja que se Gideão é um exemplo de alguém que libertou Israel, ele também é um exemplo que nós não devemos ter de duvidar do momento que Deus fala conosco. Nós vamos ter a partir daí uma sequência interessante, que do verso 25, onde a postura de Gideão é exatamente começar dentro da casa dele, ou melhor, da casa de seu pai, de destruir os ídolos. Só que, de novo, essa destruição, esse ímpeto, não é um ímpeto tão forte, porque o que ele faz? Ele, mesmo com Deus falando que ele ia libertar dos midianitas, ele teme o povo que está ali. E ele destrói os altares e os deuses de madrugada. De madrugada, temendo que atacassem ele. De fato, o povo foi para cima. Se você continuar lendo a história, o povo foi para cima de Joás, mas Joás, de forma sábia, fala: olha, vocês têm certeza que vocês querem brigar por esses bandos de deuses aí? Contra o Deus de Israel? Vocês têm certeza disso? Porque eu tenho convicção de que se alguém se levantar para defender os Baalins aqui, vai morrer. E não vai se morrer daqui para frente, não, vai cair duro. Não vai passar desse dia. Aí o povo recua. Entendam, o povo que clamou ao Senhor, não clamou ao Senhor porque estava arrependido, clamou ao Senhor porque estava sendo oprimido. Deus vai em socorro desse povo, mas esse povo que estava oprimido e clamou ao Senhor, fica bravo porque os deuses deles foram atacados. Esta é a condição que estamos falando desse povo de Deus, desse Israel. Aí eu pergunto, qual que é a condição do povo de Deus hoje? Será que mudou? Não congregação reunida na igreja presbiteriana Filadélfia, mas o povo de Deus de modo geral, esparramado pela face da terra, ou no contexto do Brasil, de Itapeva. Será que esse povo que se diz buscar a Deus, clamar a Deus, que está indo à igreja e dobra joelho, e ora, e faz campanha de oração, e faz campanha no Facebook, faz campanha nas redes sociais, e fala um monte de coisa, será que eles estão buscando a Deus porque eles se arrependem dos seus pecados? Ou porque eles querem apenas se verem livres de algum problema? A certeza que eu tenho de que a grande maioria das pessoas hoje que estão abastecendo a igreja, os bancos, estão num propósito diferente do correto, é porque elas mostram nas suas palavras que o desejo delas é o quê? Enriquecer, se ver livre de doenças, ter algum mal da sua casa sanado, e pagam qualquer coisa por isso, literalmente. Se dispõem a fazer qualquer tipo de mandinga, de sorte, feitiçaria, de qualquer coisa que um líder mande eles fazerem, dentro de uma igreja dita evangélica, cristã. Por quê?
Porque eles não querem o Deus de Israel. Eles querem se livrar dos problemas. Eles querem clamar ao Senhor para que os seus problemas saiam e eles possam viver plenamente aqui na terra. Eles não almejam o céu, almejam a terra. A sequência do texto mostra que, de fato, Gideão age, mas não da forma como ele imaginava. Porque de um exército de 10 mil homens, com 30 mil homens, contra 130 mil, Deus vai lá e fala: 30 é muito, tira, 10 mil é muito, volta para casa. 300. Gideão se coloca diante do acampamento dos inimigos com 300 homens. E o que esses 300 homens fazem? Tocam trombeta. Nada mais do que isso. Eles tocam a trombeta. E ao tocar da trombeta, Deus faz e mostra que não é a força do homem, tampouco o poderio militar, capacidade técnica que vai fazer com que você tenha segurança e paz e se livre do seu inimigo. Porque Deus, de forma miraculosa, ao tocar da trombeta desses 300 homens, Ele faz com que esse exército tenha confusão e eles começam a se matar. E os que não estavam se matando, fogem. Ou seja, um exército perseguidor, valente, é dizimado por uma crise interna e por fuga. Quem fez isso? O Deus de Israel, que livrou do Egito e que é a única garantia de salvação. O povo fica feliz? Sim. O povo muda de postura? Não. Sabe por quê? Porque se nós olharmos, e convido que vocês olhem agora para o verso 22 a 35 da história, né? Nós não vamos ler todo o texto, mas veja o que diz a partir do verso 22, quando o povo então é liberto por Gideão, ou pela mão de Gideão, instrumento de Deus, é liberto de toda a opressão. Então, verso 22 do capítulo 8, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. O povo aprendeu alguma coisa? Não aprendeu nada. Porque o que eles pedem a partir do momento que Deus livra eles? Que um homem domine sobre eles, mande eles fazerem e desfazerem. O povo não aprendeu nada. O povo continua fazendo aquilo que os outros que não servem a Deus fazem. Infelizmente, o povo não aprendeu nada do livramento de Deus, do milagre de Deus. Graças ao Senhor e à transformação de Gideão, verso 23, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Gideão encerra essa história falando: olha, quem domina sobre Israel é Deus. E a consequência disso é nós olharmos que depois de tudo isso, ou ao longo de tudo isso, durante 40 anos, durante todo o resto de vida de Gideão, o povo teve paz. Contudo, como o povo teve paz pela mão de Gideão, porque esse era o propósito de Deus, mas não se arrependeu, verso de número 33, morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel, verso 34, não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Se esqueceram de Gideão, se esqueceram de tudo que Gideão fez, e fizeram o quê? Voltaram para o pecado. Tiveram
a consequência disso. Ou melhor, Deus atendeu o pedido deles. Porque embora Gideão não tivesse aceito o pedido de dominá-los, seu filho, após a sua morte, se coloca como rei. E sabe qual que é a primeira postura dele? Ele mata os 70 irmãos dele. Ou melhor, 69 irmãos. Gideão teve 70 filhos, porque tem um monte de mulher. E ele então mata todos os irmãos. Todos. É como se ele chegasse aqui e matasse todo mundo que era irmão dele. Para quê? Para dominar o povo. E ele domina o povo. E oprime o povo. Consequência da decisão errada que eles tomaram. Nós temos, meus irmãos, vários exemplos para encerrar, ao longo das nossas vidas, que se não em nós, de forma individual, mas na sociedade, nós olhamos, não o povo de fora, mas o povo de dentro da igreja, que continua a ter uma postura semelhante ao povo de Israel, que ao invés de se dobrar e reconhecer somente Deus, o Senhor, Yahvé, como Senhor de suas vidas, tem buscado homens para dominá-los. E infelizmente a história política nacional tem mostrado, não nos períodos de 4 anos, mas podemos olhar os últimos 20 anos, que o povo de Deus primeiro teve confiança em um líder de um lado. Aí, depois de não ter satisfeito os seus desejos com o líder desse lado, se bandeou para o líder do outro lado. Então saiu da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Porque agora a gente está no outro lado também. E a gente vai mudando de lado, direita, esquerda, direita. Mas o fato é que o povo de Deus está fazendo o que no meio dessa história toda? Está depositando a confiança em quem? No chefe da nação? Ele é quem vai nos livrar? É ele quem vai dar condição da igreja viver em paz? É ele quem vai trazer sustento para a nossa casa? Mas nós continuamos querendo um rei. Nós continuamos pedindo o rei e depositando as nossas esperanças em líderes, como se eles pudessem dominar sobre nós e isso fosse garantia de alguma coisa. Última lição da noite é de que nós não devemos, como povo do Senhor, seguir o exemplo do povo de Israel. Nós não devemos confiar na liderança plena de um chefe político, porque não está na mão dele a nossa paz, não está na mão dele o nosso sustento, não está na mão dele a nossa sorte, porque por mais que venha tribulação e dor sobre a nossa vida, quem é o nosso Deus? E quem que é capaz de nos livrar de tudo isso? Mesmo que não seja por pecado, mas por tribulação, é Deus. Só nos cabe, só nos resta servir, nos submetermos ao Deus, o Senhor que nos domina, porque é Ele quem é a garantia de tudo isso. Nós teremos paz, não por 40 anos, mas por vida eterna, se nós olharmos diretamente no Senhor e buscarmos a Ele com os motivos corretos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós reconhecemos que de diversas formas e meios nós buscamos muitas vezes liderança que não é do Senhor em nossas vidas. Mesmo ouvindo a Tua voz, ó Pai, e a Tua orientação, admoestação e advertência, nós vamos por outro caminho. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes não somos servos dignos de falar contigo, mas mesmo assim o Senhor vem em nosso socorro. Que possamos aproveitar, ó Senhor Deus, cada momento que o Senhor vem em nosso resgate e que possamos nos arrepender, ó Pai. Que possamos nos submeter ao senhorio do Senhor. Que nos deixemos dominar somente pela Tua vontade, o Teu querer manifesto em Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito.
que possamos, ó Pai, ter em Cristo Jesus a certeza da nossa salvação. Que possamos, ó Pai, ter em Cristo Jesus a certeza de que a paz eterna, vivida aos céus contigo, ó Pai, é a única que nós temos. E que tudo que vivemos aqui, ó Senhor Deus, será por meio da Tua vontade, do Teu querer e do propósito do Senhor para as nossas vidas e para a Tua obra. Age sobre nós, nos livra, e que possamos, ó Senhor Deus, sempre olhar para Ti em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.